Você realmente sabe quando fechar um diagnóstico? Muitos profissionais acreditam que fechar um diagnóstico significa apenas somar sintomas, aplicar testes e verificar os critérios. Mas a realidade clínica ela é muito mais complexa do que isso. Um diagnóstico não deve ser fechado porque o paciente parece que tem ali um determinado transtorno, ou porque a família está pressionando, ou porque um teste isolado apontou uma determinada hipótese. É muito importante ter esse cuidado. O diagnóstico ele é uma conclusão clínica construída a partir ali de uma convergência de várias evidências. Então, antes de fechar um diagnóstico, você deve se perguntar: os dados da entrevista clínica sustentam essa hipótese? O histórico de desenvolvimento é compatível com isso que eu estou observando? Os prejuízos funcionais estão claramente presentes? Os resultados dos testes, eles corroboram com essa hipótese que eu percebi? Considerei ali diagnósticos diferenciais que são relevantes? Existem explicações alternativas para os sintomas? Eu tenho evidências suficientes ou apenas indícios? Porque um dos maiores erros na prática clínica é transformar uma hipótese em uma conclusão prematura. Profissionais experientes, eles sabem que muitas vezes a decisão mais segura não é fechar um diagnóstico rapidamente, mas continuar investigando. E isso é feito no processo da avaliação neuropsicológica. Então, diante das várias sessões que existem na avaliação, você vai ter ali o tempo necessário para que você entenda exatamente o que o seu paciente tem. Então, na neuropsicologia, segurança clínica não significa ter respostas para tudo, mas você vai ter um tempo para pensar, para refletir, para juntar todas as informações e ter o seu raciocínio clínico. Por exemplo, diante da pergunta que fica, né, quando diz assim, os dados da entrevista clínica sustentam essa hipótese? Olha só um exemplo. Você suspeita de TDAH, porque o paciente relata procrastinação e dificuldade para concluir tarefas. Mas, durante a entrevista, ele conta que essas dificuldades começaram apenas após um divórcio, ou um período de burnout, ou uma depressão. Então, nesse caso, a entrevista clínica talvez não esteja sustentando o TDAH, mas uma outra hipótese. A segunda pergunta que eu fiz, que você deve anotar para que você possa ter clareza desse raciocínio clínico, é: o histórico do desenvolvimento é compatível? Então, está falando ali do transtorno do espectro autista e está falando do TDAH, por exemplo, que tem a ver com o desenvolvimento dessa pessoa. Então, você suspeita de autismo em um adulto. Porém, ao investigar a infância, você não encontra sinais consistentes de dificuldades na interação social, ou padrões restritos de interesse ou alterações da comunicação desde o nascimento ali, desde o desenvolvimento inicial. Então, não há evidências no neurodesenvolvimento. Então, é preciso cautela, é preciso você analisar primeiro essa situação. Terceira pergunta: os prejuízos funcionais estão claramente presentes? Então, por exemplo, uma pessoa apresenta características compatíveis com o TDAH, mas essa pessoa concluiu a graduação, uma pós-graduação, mantém um emprego estável, organiza sua rotina adequadamente e não apresenta prejuízos significativos. Então, ter características não significa necessariamente preencher critérios diagnósticos, mas é importante você investigar muito bem isso, de forma bem profunda, para você saber. Essa pessoa pode ter feito uma graduação, pode ter feito uma pós-graduação, mas de que forma essa pessoa fez? Ela fez com muito esforço, com muita dificuldade, então você precisa perguntar para esse adulto, você precisa perguntar para os familiares dessa pessoa, para você investigar de forma bastante profunda para saber se, mesmo tendo tido essa conclusão dessas atividades, se houve uma luta para concluir essas atividades, se houve algum prejuízo, alguma dificuldade nisso tudo. Quarta pergunta: os resultados dos testes corroboram com a hipótese? Então, você suspeita ali de um déficit atencional.
Os testes indicaram isso, por exemplo, né? Então, entretanto, os instrumentos utilizados mostram desempenho dentro da média para a atenção sustentada, seletiva e alternada. Mas aqui é importante você ter uma compreensão de que, geralmente, os testes de atenção em adultos, eles podem não ser tão sensíveis para identificar o prejuízo atencional. Então, é muito importante você fazer a avaliação a partir dos testes, mas também você analisar o desenvolvimento, a história de vida desse paciente. Então, nesse momento, é importante você investigar se a queixa pode estar relacionada à ansiedade, ou ao estresse, ou à sobrecarga, ou algum outro fator que pode estar gerando aquela desatenção, ou aquilo ali envolve a vida da pessoa como um todo, mas naquele momento exato da aplicação do teste, a pessoa se concentrou muito, porque ela queria ter um resultado muito bom, então ela se esforçou demais para isso, e aí ela conseguiu obter um desempenho excelente, ou um desempenho ali na média, mas apenas por uns 2 minutos. Então, se o teste envolvesse mais tempo, 10 minutos, 15, 20, talvez essa desatenção iria aparecer. Então, é importante você avaliar também tudo isso. Quinta pergunta, considerei diagnósticos diferenciais relevantes? Então, o paciente relata uma distração constante. E aí você pensa imediatamente, pronto, é TDAH. Mas você investigou ansiedade, depressão? Porque a ansiedade e a depressão também podem gerar distração, desatenção, mas é uma desatenção momentânea. Privação de sono, que também pode gerar uma desatenção. Burnout, aquele estresse, aquele esgotamento no trabalho. Uso excessivo de telas, transtornos de aprendizagem, ou seja, nem toda desatenção é TDAH. Existem explicações alternativas para os sintomas? É a sexta pergunta. Então, por exemplo, uma criança apresenta irritabilidade, dificuldade de concentração e baixo rendimento na escola. A hipótese inicial é TDAH. Mas, quando você vai aprofundar melhor essa investigação, você descobre que houve ali uma separação recente dos pais, bullying na escola, mudança de cidade, ou mudança mesmo de escola, ou um luto familiar. Então, talvez o comportamento dessa criança seja uma reação emocional ao contexto que ela está vivendo. Logo, você precisa observar também tudo isso, esse contexto que envolve esse paciente. Sétima pergunta, tem evidências suficientes ou apenas indícios? Exemplo, o paciente assistiu vídeos sobre autismo, se identificou com alguns sinais e chega ao seu consultório já convencido que tem autismo. Você encontra alguns traços compatíveis, mas os dados ainda são inconsistentes. Nesse momento, você tem uma hipótese clínica ou apenas alguns indícios? São coisas diferentes. Então, para se chegar a um diagnóstico, é necessário ter evidências suficientes e não apenas indícios disso. Logo, é importante você compreender que toda essa situação presente, quando envolve diagnóstico, é algo muito sério. Então, você precisa estudar, você precisa se dedicar na sua profissão, buscar ler os livros, buscar supervisão clínica, para que você possa ter um raciocínio clínico adequado nisso. Porque um diagnóstico equivocado pode impactar tratamentos, decisões familiares, trajetória escolar, vida profissional e a forma como o paciente vai passar a compreender a si mesmo. Então, a pergunta não é apenas qual é o diagnóstico. A pergunta deve ser: tenho evidências clínicas suficientes para sustentar esse diagnóstico com segurança? Esse é o tipo de raciocínio clínico que diferencia completamente profissionais inseguros de profissionais verdadeiramente preparados. Então, se você ali deseja ter uma segurança clínica e saber exatamente qual é o diagnóstico do seu paciente, conta comigo. Eu posso te ajudar através da supervisão clínica em avaliação neuropsicológica, para que você tenha clareza do diagnóstico exato que esse paciente tem. Por quê?
porque na minha preparação, na minha experiência clínica enquanto neuropsicólogo e supervisor clínico, eu garanto ali para os meus pacientes um diagnóstico seguro. Então, isso também eu vou promover para a sua prática clínica, para que você tenha, então, saiba exatamente o que o paciente tem e você possa ajudar esse paciente a transformar a vida dele a partir do diagnóstico. E esse diagnóstico vai ali direcionar o tratamento. Logo, a pessoa vai conseguir melhorar também, porque você descobriu qual é a causa das dificuldades. Porque o tratamento, ele é norteado a partir de um diagnóstico. Mas se o diagnóstico estiver equivocado, então o tratamento não vai surtir efeito. Então é necessário um diagnóstico seguro para que haja, então, um tratamento eficaz. E nisso, eu posso te ajudar através da supervisão clínica. Você pode falar comigo através do WhatsApp 85999893750. Um abraço, aproveita para curtir, comentar, compartilhar com seus colegas também de profissão e me seguir aqui no YouTube e também lá no Instagram, Neuropsicólogo Yuri Oliveira. Um abraço e até o próximo vídeo.